Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Vamos partilhar o vídeo 4, do que Jesus realmente fez na sua humanidade, na redenção. Até algo que foi citado no vídeo anterior, mas aqui, dando mais atenção a esse assunto, da pessoa que fica acomodada nas situações, pensando não ser a vontade de Deus, que ela precise ir lá e resolver. Então é o que foi falado, Jesus não dá oportunidade a essa pessoa que já pensa assim, porque ele não quer que, não é para ele resolver, mas é para nós, unido a ele, e esperando dele as ocasiões, que ele nos proporcionará, ao passo que nos levantamos, saímos do nosso comodismo e vamos até as situações para buscar resolver, buscar uma solução, usando a nossa inteligência para que, da melhor forma e da forma mais agradável a Deus, solucionemos os problemas, as situações. Então, assim, Ele o quer, Ele o deseja, da nossa parte, que façamos, e da parte dele Ele nos dará, as ocasiões, a disposição, e o que faltar da nossa humanidade, da nossa miséria, Ele suplantará com a sua graça, Mas o que não pode, o que não deve jamais é ficarmos, acomodados, A vida divina é movimento, é constância, É uma corrida para o bem, para o amor, para a ordem. A gente sempre tem essa inspiração divina e mesmo através da nossa inteligência, dos conhecimentos que já temos, Jesus nos dá, o que devemos fazer. A nossa consciência nos chama a fazer, mas por vontade humana, por vontade humana, por respeito humano, por uma preguiça espiritual, por um falso zelo, uma falsa humildade, escolhemos, ficar estagnados ali, esperando que Deus, venha resolver. Por um passe de mágica, certas situações se resolvam. Mas Jesus não quer isso, Na escola já foi falado, Ele quer que a gente coloque a mão na massa, que a gente coloque a mão lá naquela lama e revire aquela sujeira, a fim de que com a graça dele, retiremos tudo aquilo, e possa receber a luz divina, e ser purificado, santificado. Então, Jesus que espera um ato de vontade
da criatura, né, para que se resolva, que se mude a realidade da vida dela. Até diante desse vídeo eu lembro, né, por experiência própria, né, que foi o que se deu na minha vida, né, enquanto eu esperava ali sentado à beira do caminho que o meu casamento mudasse. Passou-se 15 anos e nada mudou, né? E a partir do momento que eu decidi levantar e me colocar a caminho, aí sim tudo se resolveu, né? Sim, tudo. Deus, né, preparou tudo, né? Resolveu tudo, né? Então, assim, foi uma mudança da água para o vinho, mas que só foi possível depois que eu me levantei do meu comodismo e me pus a caminho, né? Então, nós temos que dar a nossa participação, né? O nosso ato de vontade de que determinadas realidades mudem, né? É como eu entendi nesse vídeo, né? Da necessidade dos conhecimentos do livro do céu, né? Que sem esses conhecimentos eu achava que o, a situação que eu vivia era expiação, era né, uma oferta a Deus, né? Mas Jesus já morreu por nós, né? Ele já morreu por nós. Eu não tenho que dar a minha vida pelo outro nesse sentido, né? Até mesmo porque deixando o outro da maneira que se está, ele trilha o caminho da condenação ao não saber, ao não querer e não, né, se dispor a amar como deve, né? Então, com os conhecimentos do livro do céu, eu abandonei esse pensamento, né, de redenção, né, de ser o redentor, o salvador do outro nesse sentido, né, de modo a deixar o outro confortável na situação que se encontra, né, e eu carregando a minha cruz e a cruz da pessoa, né, e a pessoa, né, sentada em cima, né. Então, com essas verdades, a luz que é o facho de luz que recebemos, né, a luz divina que recebemos ilumina tudo, né, e fica tudo às claras, e então renunciamos, né? Deixamos essa postura de santidade humana, santidade de virtudes, para ir viver a verdade, né? E fazer o ato divino, né? O ato heróico, né? De não só na intenção, mas de forma prática, né? Concreta. Então, o livro do céu traz todas essas respostas que até então na santidade, né, humana, no tempo da redenção está, né, ainda meio que oculta, né, meio que distorcido. E o livro do céu vem a ordenar todas as coisas, né, a colocar tudo no devido lugar, ao passo que nos movemos, né, nos movamos a colocar, né, essas verdades em prática na nossa vida. Então, o livro do céu vem por primeiro, né, na nossa vida, de modo com o exercício dessas verdades na nossa vida, limpamos a nossa casa, limpamos o nosso íntimo, o nosso coração, antes de Jesus vir fazer nele morada, né? Preparamos, né, a casa para recebê-lo, né? Tirando tudo que está em desordem, que está contrário à vontade de Deus, né? Então são esses móveis velhos, né, da nossa vontade humana que temos aqui dentro, né? Tiramos tudo fora, né? Colocamos tudo para fora, limpamos, organizamos, né? E Jesus vem, né, com as suas coisas, né? E se haver alguma coisa, né, de antes que ele veja, né, necessário, né, usar por um determinado tempo, né, que seja feito assim da vontade dele,
né? Mas não nós, da nossa vontade, querer reter algo, esperando, né, que Ele resolva, né? Esperando, julgando que Ele não vá se incomodar. Mas não, é um total desapego, é um total esvaziamento, né? Para que sejamos preenchidos por Ele e pelas coisas dele, né? Não nós. A nossa, o que é nosso, jogamos fora. E como já sabemos, né, já foi dito, Jesus não violenta ninguém. Então, vendo uma situação errada, contrária à sua vontade, enquanto nós não nos dispomos a resolver, ele não vai pôr a mão, ele não vai mexer. Se não houver da criatura um ato de vontade em solucionar e sanar aquela situação. O que ele faz continuamente é dispor ocasiões, situações para que você perceba, né, e se incomode com aquilo e procure resolver, né? E também as cruzes, né, de padecimento, né? E, portanto, vai se unindo uma à outra, né? Uma cruz em cima da outra, ao ponto de que fique tão insuportável que você não aguente mais e procure resolver, né? Aquilo passa a te incomodar tanto que você precisa dar um basta naquilo, precisa resolver, né? Ou se resignar àquilo e viver, né, naquele sofrimento. Por ter medo, por tantos motivos, né, preferir viver, ficar naquela situação do que resolver, do que sofrer, né, a dor de ter que resolver. E muitas pessoas vivem assim, eu vivi assim, né? Está ruim, mas está bom, né? Muitas vezes as pessoas, está ruim, mas eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho, né, situações, né, em que me favorecem. Então a pessoa se resigna à cruz, né, de Cristo, ao Cristo sofredor, né, a essa resignação e julga estar em paz nessa situação, mas não está, né? A pessoa tem aquele cravo, né, cravado no coração continuamente, né? Não se tem paz, é uma falsa paz, né? É o enganar-se a si mesmo, né? Se volta constantemente, né, continuamente a Jesus, né, por causa desta situação não resolvida, né? Então não há paz, né? E o suplicante ali espera que Jesus resolva aquela situação, né? E aqui diante disso eu reconheci, né, com os conhecimentos do livro do céu, que o meu casamento não dava glória a Deus, né? Pelo contrário, ofendia a Deus, porque não havia a verdadeira felicidade, o amor de verdade não era vivido, né? Então, mais ofendia a Deus do que glorificava Ele nas nossas vidas, né? No nosso matrimônio. Então, a importância, né, de estar sempre junto de Jesus, né? Estando unidos, fundidos a Ele, né? Não o ofendemos, né? Não temos atitudes contrárias à vontade dele, mas agimos unicamente, né, na sua vontade. E Jesus fala da humildade, né? O que é de fato ser humilde, né? O ser humilde é viver a verdade, é falar a verdade, não ter medo de vivê-la, de falá-la, né? A verdade. Então é uma ofensa, é uma ingratidão a Deus, né? Quando Ele nos dá o conhecimento, né? A verdade, e nós, por algum motivo, né? Por vontade humana, não a manifestamos, né? Não usamos das graças, dos benefícios que Deus nos dá, nos fornece, né? Por respeito humano às pessoas, por vontade humana, né? De si próprio, ou até em observação à vontade humana dos outros.
Então, desprezamos a Deus, desprezamos os seus dons quando amamos mais a nós mesmos ou as pessoas do que a Deus, né? Como uma situação que eu vivi, né, outro dia, em que, de certa forma, acaba por deixar Deus de lado para dar atenção para si ou para as criaturas, né? É um respeito humano, né? Se ofende a Deus, né? Se prefere ofender a Deus do que ofender a criatura, né? Para manter ali aquela situação cômoda, né? De modo a não incomodar o outro, né? Do pecado que ele se encontra, né? Então isso não é ser humilde, pelo contrário, né? A humildade é falar a verdade, né? Doa a quem doer, né? As pessoas precisam ouvir a verdade, né? Para também elas saírem do ponto estagnado que se encontram, né? Do comodismo que se encontra. E a verdade é isso, ela desestrutura, né? Uma estrutura errada, contrária, né, à vontade de Deus. E a vontade humana não quer ser destronada, né, incomodada, né? E por isso há essa reação em cadeia, né, em que a pessoa não muda e não quer também que você mude, porque se você mudar, ela também terá que mudar, né, terá que abandonar certas coisas, né? É como a situação, né, dessa pessoa que foi dado o exemplo no vídeo, né? Em que, de certa forma, a pessoa, por mais que ela queira essa mudança, ela teme as consequências, né? As mudanças que ela terá de fazer, né? E com medo de perder, né, o amparo, o apoio que tem, ela quer, mas não vai, né? Ou seja, né, vai até certo ponto e quando se vê, né, numa situação que não tem mais o controle dela, ela volta atrás, né? E uma vez que na divina vontade repetimos a vida de Jesus, Jesus não voltou atrás, né? Também nós não voltamos atrás, né? Aquilo que ele nos inspira, a gente segue em frente, né? Com plena fé e confiança nele, né? Que ele nos sustenta, é ele em nós, né? O máximo que pode acontecer é que sejamos, né, crucificados, sejamos desprezados, abandonados, caluniados, né? É o máximo que pode nos acontecer, né? E se assim o for, que honra, que glória, né? De assemelharmos assim a Jesus, né? Então busquemos corresponder a Ele, agradar a Ele. Então, como foi falado também, né? É o ser humilde. Ser humilde é se colocar ao lado da verdade, né? E a verdade, sendo ela uma pessoa, Jesus Cristo, nos colocamos ao lado dele. Ele, ressuscitado, glorioso, quer também de nós essa postura, né? Ressuscitado e glorioso, né? Falando a verdade, mostrando, apontando a verdade, sem jamais ser, né, como disse, um fariseu, né, que ao invés de acolher a verdade, se coloca contra ela, né, expulsa ela, a mata, né? Então não somos humildes, verdadeiros, né, ao lado de Jesus, né, apontando a Ele, né, e de modo algum se colocando como melhor que os outros, de jeito nenhum, mas na posição de que Jesus chama a todos a essa vida divina, né? A todos a viverem essa vida divina, a viverem fundidos à verdade, né? Como a filhos de Deus, né? A filhos da divina vontade, ordenados,
né, de modo a ordenar a nossa vida segundo a vontade dele, e não tendo a postura dos fariseus que julgavam não ser possível, né, viver isso, né, preferiram matá-lo, né, preferiram jogá-lo fora, para fora, né, das suas vidas, de seus corações. Sendo, como Jesus disse, né, os sepulcros caiados. Que é a falsa humildade que se vive hoje, né? São os fariseus dos dias de hoje, né? Que isso é muito grande, eu não posso viver isso, eu não posso dizer que eu posso viver isso, né? Isso é um desrespeito, é uma blasfêmia, né? É exatamente como os fariseus diziam, né? São os que os fariseus de hoje dizem, né? Que eu não posso me colocar nessa postura, nesse grau, porque é falta de humildade. Eu tenho que me colocar sempre abaixo, no nada que sou, no pecador que sou, né? Que vai dizer, né, que a criatura peca 7 vezes no dia, né? E toda aquela situação, né, de inferioridade, de miséria. Mas como foi dito, né, Jesus quer que sejamos humildes, né, que nos coloquemos ao lado da verdade, que é Ele. E Ele não nos quer prostrado na lama do pecado, né? Ele morreu para nos libertar das amarras, né, das correntes do pecado. Então eu não permaneço mais lá, né, e venho com Ele, né, a vida divina que Ele nos oferece, né, a não mais viver essa realidade de pecado, de cai, confessa e volta, né? Passa uns dias, cai novamente, confessa e volta, né? E vai ficar a vida toda nessa condição, cai, levanta, né? Que amor é esse que se diz que tem a Deus, enquanto, né, está constantemente voltando lá naquela situação que já sabe bem que não é de Deus. Então, as verdades do livro do céu nos liberta a tal ponto de não querermos mais ofender a Deus. Não queremos mais o pecado. E, portanto, é essa a realidade, né? De ressurreição já em vida, né? De viver essa vida nova, essa vida em Deus verdadeiramente, né? É ter o nosso coração em Deus, ter a vida de Deus em nós, né? Fechando, morrendo para nós mesmos, para que Ele viva em nós. Então, vivemos às custas dos méritos de Jesus, né? Não dos nossos próprios méritos, mas dos méritos de Jesus. É a vida de Jesus. É esperar de Jesus, é ir atrás do que Ele tem a nos dar, né? Com essas verdades e pô-las em prática. Miséria, sim, né? A criatura humana sem Deus é uma miséria, realmente, mas não ficamos lá, né? Caminhamos com Jesus. É o que rezamos na missa, né? Caminhamos na estrada de Jesus. E essa estrada de Jesus não é recheada de vícios e pecados. É a estrada da santidade, né? É a santidade original. A santidade da santidade. Portanto, não há mais apegos humanos, situações humanas desordenadas, né? Caminhamos nessa estrada e ordenando a nossa vida, né? Mediante aquilo que nos é ensinado no livro do céu. Então a gente confronta a nossa vida, né? As situações já hoje em vida, né? Não ficamos mais colocando as coisas debaixo do tapete, né? Empurrando com a barriga, né? Esperando que um dia essa situação vai se resolver, mas não vai resolver nunca, porque não tomamos, né, um ato concreto de resolver tal coisa, né? Como disse, né, esperamos, né, das mãos de Deus,
E Deus também não vai fazer, porque é algo que cabe a cada pessoa, né? E Ele respeita a liberdade de cada um, né? Então eu tenho que olhar para dentro de mim e ver, esta situação para mim me é coerente, porque a pessoa é assim, é assado, mas eu tenho isso e tenho aquilo, né? Igual a gente vê muitas realidades de, de esposos que são assim, né? O meu marido é isso e aquilo, mas ele me dá a casa, né? Me dá a comida, né? Me deu o carro novo para me andar. E aí eu não preciso trabalhar, eu fico o dia todo em casa, né? Só cuidando da casa, né? Eu mando os filhos para a escola e o resto eu fico na boa, né? Então, para se viver essas regalias, ela prefere, né, se submeter a uma vida, a uma escravidão, né, do marido. E aí, diante disso também, eu conheço realidades aqui do meu lado que é assim. Diante disso, o marido se vê numa condição favorável, né, de uma superioridade tal que ele se vê no direito de poder pintar e bordar, né, de sair com as menininhas e a mulher não pode falar nada, porque afinal de contas, se não é ele, ela estaria perdida, né, uma situação de escravidão, né, e Jesus morreu para que nós fôssemos libertos, né, de todo jugo de escravidão, né? Não é essa submissão né, que Jesus nos ensina. Não é essa submissão que Jesus pede da esposa. Né? Bem como também não é essa cabeça que Jesus espera que o homem seja. Né? É como vai dizer, né? Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como foi, né? Foi dando a vida por ela, foi morrendo por ela, né? Derramando sangue por ela, né? Para apresentar ao Pai íntegra, pura, santa, imaculada. É fazer o que Adão não fez, né? É fazer o que Adão não fez. O que Adão não fez, Jesus fez e nos ensinou para que nós agora o fizéssemos, né? Na divina vontade de fazer o que ele fez, melhor, né? Ele viver em nós e repetir a sua vida em nós. Tudo é vivido na ordem, é trazido à luz, é colocado, né, em pratos limpos, a fim de vivermos, de fazermos já essa purgação, essa purificação já em vida, né? Se eu me arrependo lá no último momento e Deus me permite, né, me leva para o purgatório, eu vou viver, passar essa purificação todinha lá, né? Enquanto que se nos dispomos a resolver todas essas pendências já aqui, hoje, em vida, né, não haveremos, né, purgatório para viver depois, né, para purgar depois. Porque o purgatório nada mais é que isso, é a purificação, né? É o modo de alcançarmos o amor verdadeiro e vivermos o amor verdadeiro, né? Desapegado de toda a circunstância humana, de respeito humano, de colocar Deus, de ter colocado Deus em segundo plano, né? O purgatório é para colocarmos a verdade no lugar dela, né? Deus no centro. Então, a falta de coragem e confiança em Deus nos leva ao purgatório, né? Ou pior, né? Ou Deus nos livre de ir para um outro lugar ainda pior. Porque a nossa vontade humana nos levou a desobedecer a Deus ao passo que ouvimos a voz de Deus, sabemos o que era para ter feito e, por respeito humano, por comodismo, por preguiça, não o fizemos. Por má vontade, né? Escolhemos ficar ali no erro, na mentira, no comodismo, a fazer aquilo que Deus nos pedia, né? Coisa que sabemos que Deus tem o melhor para cada um de nós, né? Ao passo que vivemos o que Ele nos pede, só se tem a ganhar, porque Ele, muito mais que nós mesmos, quer o nosso bem, a nossa felicidade. E não há felicidade estando, né, na desordem.
né, distante da verdade, né, renunciando ao que Ele nos pede, que Ele nos ensina. Então não zelamos apenas pelos atos pecaminosos, mas também pelos atos de omissões que deveríamos ter feito e não foi feito, né, que também é um pecado, que também constitui uma ofensa a Deus, né, o se fazer surdo aos apelos de Deus. E aí, uma vez que nos confessamos, né, nos arrependemos, cumprimos a penitência, fizemos sacrifícios, né, de reparação, né, o próprio ato de não retornar mais a esses pensamentos, né, de antes, a esses pecados de antes, é já uma reparação, né, de não querer mais ofender a Deus. Né? Então a gente se fecha em nós mesmos, né, quando ficamos, né, constantemente remoendo, né, esses atos passados. É uma desconfiança, né, de Deus. Uma vez que confessamos e obtivemos a absolvição dos nossos pecados, Jesus não lembra mais, né, foi lavado no teu sangue. Então, se nós, da nossa parte, ficamos relembrando isso e dizendo, né, constantemente, né, que eu sou pecador, né, que é o que se tanto ensina na igreja nos dias de hoje, né, então não conseguimos voar para Deus, né, e ficamos presos à terra, ficamos presos em nós mesmos, não conseguimos voar para Ele, né, porque nos sentimos, né, indignos indigno de olhar para Deus, né? A imagem do pecador, né? Lá no templo, que batia no peito dizendo que era pecador e nem sequer olhava, né? Levantava a cabeça. Então, na divina vontade, Jesus nos ensina que não é esta a atitude, a postura que temos de ter, né? Mas irmos em direção a Ele, né? Nos assentarmos no colo dele, ficarmos com Ele e procurar saber das coisas dele, ouvir o que ele tem a nos dizer, né? O próximo passo que ele quer nos conduzir e seguirmos, né? Com fé e esperança, né? Ouvindo, sendo todo ouvido a ele, né? Vivendo de fato por ele, para ele, nele, né? Sem ficar preso às nossas misérias, mas olhar a grandeza dele, né? Que quer viver em nós. E aí, com isso, fazemos tudo por Deus, né? Olhando a Deus. O que se nos pede, né? Reconheçamos como que Jesus nos pedindo. Né? Como é dito, né? Numa outra parte dos escritos, né? Que é para vermos, né? Como sozinhos no mundo. Né? Só você e Jesus. Então, aquela pessoa que te mortifica, né? Que te, de certa forma, exige de você uma certa paciência, né? Veja como Jesus te exercitando, te mortificando, né? Então não se volta para si mesmo, né? E não olha a pessoa, mas sim a vontade de Deus. Aí como Jesus vai dizer nesse trecho também, né? Que eu passo a ser grato por aquela pessoa que me trouxe algum desconforto, algum sofrimento, né? Porque dessa forma eu me torno semelhante a Jesus, né? E assim Ele me dá méritos por isso, né? E sendo grato, agradecido, né, a Deus, né, eu faço em contrapartida algum benefício a este que me causou tal sofrimento. Aí é o que Jesus diz, né? Eu vivo esse espírito de retidão e agradecido por tudo, né? Na intenção de amar a Deus e corresponder a Ele. Então, como foi dito, né, esse é o período, né, da purificação da nossa alma, né, a santidade das virtudes. Se trata dos primeiros volumes, então se trabalha, né, a espiritualidade aqui da santidade humana.
né? Mas a santidade divina, ela se forma, né? Sobre o palco da santidade das virtudes, né? Da santidade humana. Então é preciso eu viver uma, né? E já partindo, encaminhando, né? Trilhando a vida divina, a santidade das santidades. É um processo, né? É um período que vamos ordenando o nosso interior, a nossa casa, né? A fim de, como disse, né? Jesus vir fazer morada em nós, trazer as coisas dele, as verdades dele. E aí na santidade humana, né? Se vive essa busca de méritos, né? Já na divina, né? Não buscamos méritos próprios, mas os méritos de Jesus, né? É a vida de Jesus em nós. Então, tudo isso ao longo do estudo a gente vai compreendendo, porque são 36 volumes. Aqui está abordando o volume 1, e do 1 ao 10 se trata de santidade das virtudes. Então, é preciso consumar, né, a santidade humana para adentrarmos, né, a santidade divina, de modo a santidade humana ser esse palco para a divina, né, para a vida divina, né, se instalar. Então vai dizer que o livro do céu vai dizer que Jesus já fez todos os atos da humanidade, né? Ele divinizou todos os atos da humanidade, né? Então eu não tenho que ficar correndo atrás de méritos para mim mesmo, mas viver dos méritos dele, né? E até um conselho que foi dado, né, nesse vídeo, né, para firmarmos nessa verdade, fazermos um momento de vigília, né, nas 24 horas da paixão, né, reparando Jesus, né, em esses atos errados passados, né, como uma purificação mesmo, né, a fim de não ficar mais voltando a si mesmo. Mas uma vez feita essas vigílias, né, colocamos um ponto final, né, uma conclusão, né, de reparação no ato errado que foi feito. E assim trilhamos, né, com a consciência tranquila a, ao seguimento da divina vontade. Então Jesus nos exorta a fazer tudo com amor, né, com caridade. É que sem ela, né, não traz nenhum atrativo aos olhos de Jesus, né? Sem o amor, a caridade naquilo que fazemos. E a caridade é algo simples, né? Porque só preciso ser verdadeiro com o próximo, né? A caridade, o amor não é bajulação, não é mimimi, mas é agir com honestidade, com justiça com o irmão. Né? Não desfazer de ninguém, mas também não ficar ali bajulando, né? Mas a vivência, né? O exercício da verdade, né? Sem mimimi, sem frescura. Ele nos exorta também a fazer tudo o que temos de fazer com esse espírito, né, de sacrifício, né? Ou seja, não fazemos aquilo que gostamos de fazer apenas, né? Mas fazemos aquilo que nos é devido fazer, né? Com caridade, com esse espírito de sacrifício, né? E Jesus nos dá essa força, né? Como ontem mesmo eu tive um problema, né, com o portão lá do meu trabalho, né? E o portão não abriu, então não tinha como eu tirar o carro. E, portanto, eu vim embora, né, a pé, sem problema nenhum, né? E as pessoas falando, né, que eu sou louco, que, né, onde já se viu isso, chama um Uber e tal. Sim, eu poderia chamar um Uber, eu poderia descer até o centro e pegar um ônibus, eu poderia ir de mototáxi, mas não vi necessidade para isso, né? Aí eu vim caminhando, vim escutando os áudios, vim partilhando alguma coisa, né? Até que eu entendi, né, que Jesus punha no meu coração, né, que justamente isso não se trata do que estamos fazendo, se é penoso ou não, ou é gostoso, né, mas se trata da companhia com quem estamos fazendo, que sempre é Jesus, né, unidos a Ele. Então, portanto, não importa, né, se é doce ou amargo, a gente faz com
essa caridade, com esse espírito de sacrifício que ele nos pede, né? E não é reclamando, murmurando ou mesmo se vangloriando do que fez. Não, é com toda essa simplicidade, né? Se tem de fazer, vamos fazer. E vim embora rapidinho, rapidinho cheguei aqui, nem percebi, né? Gastei o que 1 hora e 15 minutos. Né? As pessoas fazem horas de caminhada para manter o corpinho e ninguém acha ruim. Aí numa situação dessa, as pessoas questionam, né? É igual também, né? As pessoas com problema de coluna dormem num colchão duro, né? Para melhorar a dor na coluna. Mas se precisar dormir no chão ou num colchão duro mesmo, reclama. Ah, não tem condições de dormir nesse colchão duro, né? Ah, e tudo se reclama, tudo se questiona, põe defeito em tudo. É a vontade humana, né, que faz isso. Que não está satisfeito com nada, que não quer, né, sofrer com nada, né? Onde está o amor a Jesus, né? A gente a tudo se submete por amor a Ele. É como na passagem lá da Voltorta, né, onde os discípulos subiram pela primeira vez lá no Calvário, né? Jesus passou por todo aquele percurso, todo ferido, todo chagado, com uma cruz pesada nas costas, né? E não reclamou, né? Nem viu o caminho, né? Nem sentiu o peso do caminho. Caiu por diversas vezes, abrindo ainda mais as suas feridas. E os apóstolos, ao subir lá, reclamando do sol, do calor, da sede que estava sentindo, ainda estava passando pelo caminho, né, menos doloroso, né? Jesus passou por meio aos pedregulhos, aos espinhos, descalço, né, com a cruz pesada nas costas. E os apóstolos, ao subir lá, reclamando, né, sentando na beira do caminho para descansar, fugindo, querendo fugir do sol, né, reclamando que deveria ir num outro horário, né, de manhã, quando o sol ainda não está quente. E Jesus, né, preparou para que eles fossem exatamente no mesmo horário que Jesus subiu, né? Então, que vergonha nossa, né? Ao reclamar tanto das coisas, enquanto Jesus já passou por tudo isso, né? E ainda pior, por amor a nós, sem reclamar, e nós, por amor a Ele, não somos capazes de fazer nada. E nesse capítulo da Voltorta, né, Jesus fez eles passar por humilhações ainda maiores, né? Onde um pastor negou-se de dar água para eles, de dar leite, né? Vocês não merecem, não, vocês têm que tomar água, não. Né? Jesus passou por aqui sem tomar água, vocês querem tomar água, tomar leite, né? E tantos outros esculachos que ele levou, né, das pessoas, né? Quanta humilhação, né? Já para reparar, né, para espiar o erro deles, a fraqueza deles, né, o reconhecer-se pequeno, miserável, né, e olhar o amor de Deus para conosco. E assim tomar esse firme propósito de aceitar tudo que nos acontece, né, e com gratidão. Então é relatado isso, né, no Evangelho, como foi revelado da Maria Voltorta no capítulo 631. Então é como vai dizer, né, se a moeda não possui a inscrição do rei, essa moeda não tem valor algum. Assim também os nossos atos, se não tem, né, os atributos, a inscrição do rei, né, os atributos divinos, né, esse espírito de sacrifício, de amor, de caridade, né, também os nossos atos não têm valor algum, se não estiver enxertado, né, na videira, que é Jesus. Então, assim, resolvemos, né, as questões humanas da nossa vida, né, as situações humanas que não estão em conformidade, né, com a vida de Jesus.
né, que está ainda em desordem, e após resolver, né, vivemos da vida de Jesus, né, vivemos de seus atributos, né, em espírito de sacrifício, de amor, né, ou seja, vivemos a nossa vida no automático, olhando só para Ele, né, em prol de agradar a Ele, de fazer tudo que é a vontade dEle. E, portanto, né, vivendo dos atributos dele e aceitando, né, aquilo que nos acontece, né, sem ficar questionando, né, mas sabendo que vem das mãos dele, né, para o nosso bem, né, para a nossa santificação, para a nossa coparticipação na vida dele. É ele vivendo em nós, né, e ele, né, vivenciando, né, toda a sua vida em nós, né, nas amarguras e doçuras, né. A vida na divina vontade não é só festa, não é só glória, né, não é ser apenas o Cristo glorioso, né. Teremos também os momentos, né, do Cristo sofredor, né, desprezado, né, humilhado. Às vezes a pessoa, né, pode pensar que então nada de não tão bom não vai me acontecer, né, porque é Jesus vivendo em mim, né. Vemos a vida de Jesus como é, né. Então, portanto, enfim, né, nem precisa, né, falar. E a pessoa às vezes pensa, né, nossa, mas então não tem benefício algum. Não, o Filho da Divina Vontade não trilha esse caminho, né, à procura, à espera de benefícios. Não, mas é dar a Jesus o que os outros não dão, né. É este o intuito, né, do Filho da Divina Vontade, de dar a Deus o que os outros não dão. É o que Jesus fez, deu ao Pai o que nós não demos, né, antes. Então é para isso o Filho da Divina Vontade, né? O que vier, o que vierá mais, o que vier depois, né, é com Deus, né? Não se busca essa santidade com interesse, até mesmo porque se houver algum interesse, a vida divina não acontece. Então a gente morre para nós mesmos, para viver unicamente para Deus, para ser, né, essa alegria no coração de Deus, essa correspondência do amor que Ele derramou por todos, né? E assim vivemos, né, em correspondência por nós e por todos, né, das almas que não correspondem do passado, presente e futuro, né? Então é muito grande esse dom da divina vontade. E é um amor tal que não se há tempo, ou menos não deveria ter, né, tempo para se pensar em si mesmo, né, de absorver algo para si. Como já foi falado, né, a gente não toma um galho dessa árvore para fazer vida nossa, né, para satisfazer os nossos anseios. Não, né, Jesus é a videira e nós somos os ramos, né. O ramo não tem vida própria, ele é totalmente, né, enxertado, né, na videira. Vive por ela, para ela, com ela. E Jesus fala para Luísa, né, sobre esse aniquilamento, que ela é uma sombra, que ela é um nada, que somos o nada. Né? Mas não paremos nesse nada, né, sabendo que é Ele o nosso tudo. E exatamente vivemos dele, né, amparados, sustentados por Ele. As pessoas vivem aquela realidade, né, no ser humano, em que foge da dor e busca o prazer. Então, às custas daquele prazer momentâneo, ela até se joga, né, nos corredores do inferno, né, para satisfazer aquele prazer momentâneo, aquela vontade, né, obcecada. Né, e na divina vontade, a gente faz com esse espírito de mortificação, esse espírito de sacrifício, não esperando receber benefícios, mas por amor a Deus.
E então esse é o segredo, né? Não pelo que eu vou receber, mas unicamente por amor a Deus eu vou e faço, né, todas as coisas. E é isso que Jesus faz, né? Ele tira o gosto daquilo que a gente faz, daquilo que a gente está por fazer, né? A fim de que não tenhamos essa satisfação, né, corporal, né, dos nossos sentidos. E mesmo sem sabor algum, a gente vai e faz, e aí está o amor a Deus, né? Mesmo sem nenhuma vontade, sem nenhum gozo naquilo, né, a gente faz. Então, eis o exercício, né, do nosso ofício. Até mesmo aquela pessoa que quer fazer uma partilha e não vê gosto nisso, né, encontra tanta dificuldade, né, e não desenvolve, às vezes, né, uma coisa boba, né, já é um empecilho para não fazer a partilha. Né. Então, Jesus tira esse sabor, né, nesse primeiro momento, para você fazer por amor a Ele. Né? Não porque, eu amo fazer partilha porque lá eu recebo muitas luzes, né, e muitos conhecimentos. Né? Às vezes a pessoa no começo não tem recebido nada disso, né, e encontra ali, né, um sofrimento. Mas é o próprio Jesus que meio que fecha os véus para a pessoa, né, para ver se ela persevera, para ver se ela está ali por ele ou para se vangloriar, né, das luzes, se alegrar com as luzes, né, com as coisas lindas que está a dizer, né. Então Jesus, a purificar a alma, né, ele tira muitas vezes para ver a nossa constância, a nossa perseverança, a intenção com que estamos fazendo tal coisa, né? E assim para tudo, né? Onde fazemos não pelo prazer, pelo gozo, mas porque é a vontade de Deus, né? E assim sendo purificado passa a ser aquilo que antes era penoso, passa a ser, né, prazeroso depois. Mas não deixe de ser, né, com esse espírito de sacrifício. Ou seja, como São Paulo diz, né, eu me glorio na cruz, né, então é no sofrimento, né, aí está o nosso gozo, né, é de fato a vida de Jesus, né, o que foi a vida dele, senão esse constante, contínuo, né, não só o espírito, mas como um todo, né, um sofrimento, mas porém realizado, né, com o maior de todos os amores, né? O amor de Deus. E assim Ele espera de nós, né? Que façamos todas as coisas com o amor de Deus, com a divina vontade. E aí vem falar, né, também dos estados de ânimo. Foi o que eu partilhava ainda ontem, que me vem sempre, né? Essa vontade, às vezes, que vem de largar tudo e sair correndo. E agora eu entendi que é essa vontade de morrer, né? Que dá, que parece uma depressão, mas não é. É essa vontade de querer unir-se, né, logo com Jesus. Mas, né, não, ao mesmo tempo a gente vê, né, eu mesmo hoje reconheço que não é hora disso, que eu não posso largar tudo e sair correndo, que eu tenho muito trabalho, tenho muito que estudar, que conhecer, né, aqui dos escritos. E, portanto, o que colaborar para com Deus, né, na vinda desse reino. Né? E como foi dito, ao aceitar, né, essa condição, esse estado de ânimo, né, a gente tira das pessoas que está com essa vontade, né, de largar tudo, de até mesmo cometer um suicídio, né, de querer morrer. Então, quando aceitamos esse estado de ânimo, a gente tira deles, né, a gente dá a eles a graça de Jesus abençoá-los de modo, né, a não fazer, né, a não cometer esse suicídio, né? Então
É divino, né? A forma que Jesus age e dispõe as coisas. E ao longo desse vídeo, do que é relatado, me lembrei de uma situação, né? Há um tempo atrás, até eu confessei muitas vezes isso ao padre, né? Em que eu entrava na igreja e tem um vitral de Jesus misericordioso, né? Em cima ali atrás, né? No altar, na igreja matriz aqui da minha cidade, né? Da Nossa Senhora da Saúde. E o que me vinha era uma tentação tão forte de tacar uma pedra naquele vitral e quebrar ele, né? E isso se deu, né, por tantos e tantas vezes. Eu entrava na igreja, eu nem olhava naquele vitral porque era insuportável a vontade de tacar uma pedra lá, né? E quantas vezes eu partilhei com o sacerdote, né? Confessei isso a ele. E aquilo me doía tanto porque, né? Imagina que loucura. E agora eu entendo, né? É reparação, reparando, é tirando, né, de outros, né? Recebendo por outros, né? Essa situação que infelizmente vão e cometem, né? Esse ato terrível. E assim, Luísa, enquanto ainda, né, no período da santidade humana, né, nos primeiros volumes, ela foi chamada a ser essa alma vítima. Já nós hoje não somos, né, almas vítimas, né, mas filhos da divina vontade. Mas de certa forma acaba por sermos, né, de vivenciarmos, né, essa condição, porque Jesus, né, que habita em nós, que vive em nós, e é Ele a vítima. Assim, então Ele manifesta, né, na nossa vida, né, na nossa realidade, né, a sua vida, né, a sua condição de vítima. E, portanto, Ele sofre em nós, né, Ele participa, né, nos faz participantes de seus sofrimentos. Até o exemplo que foi dito, né, da gente sentir essa indiferença com Deus, essa raiva de Deus, é igual agora eu dizendo, né, sobre essa vontade de tacar uma pedra no vitral da igreja, né? Então são sentimentos que Jesus recebe das pessoas que ele vem nos participa, né, dessa realidade. É igual muitas das vezes também ao ir comungar eu sentia, né, tão indigno de comungar porque não sentia nada, eu não queria, né? Ao mesmo tempo que eu queria receber Jesus, tinha um sentimento movendo-se dentro de mim de aversão, de não sentir nada, né? De estar ali diante de receber Jesus na Eucaristia e não sentir nada, né? Uma frieza, mas é o que outras pessoas sentem, né? Que Jesus nos dá a sentir para reparar Ele, para reparar, né, a ofensa do outro, né? A fim de que com isso Ele inunde a pessoa, né, de luzes, de graça, de entendimento, de conhecimento, né? Eis o grande tesouro, né, que Deus distribui a nós, né? Muitas das vezes as pessoas ficam focadas em bens materiais, mas o maior de todos os tesouros que Deus pode nos dar e que Ele quer nos dar é este, né? O conhecimento, a verdade, e que é quem nos liberta, né? É ela que liberta dessas amordaças, né? Da vontade humana, do, do demônio que nos priva, né? Da ação da graça, né? Que nos torna cegos para essa verdade. E é preciso ter essa consciência e não tomar para si esses sentimentos, porque senão a pessoa, né, acaba por ofender a Deus, e acaba por ficar, né, toda perturbada, né? Mas são sentimentos que Jesus nos traz para reparar Ele. Não sou eu que estou indiferente com Ele, mas é as pessoas, né? É a indiferença das pessoas para com Ele.
E mediante o nosso entendimento, a nossa consciência, né, ele vai se dispondo de mais coisas, de outras coisas ainda, né, mais pesadas, obviamente. Né, mas enquanto não nos abrirmos, né, a esses conhecimentos, né, ele vai tirando de nós aquilo que temos capacidade, é o que foi dito, né? Não nos é dada uma cruz acima, né, daquilo que podemos carregar. Então, eis a importância de intensificarmos os estudos a fim de progredirmos, né, nesses conhecimentos, a fim de que Jesus alargue, né, a nossa alma, né, a divina vontade vá tomando espaço no nosso interior, né, e poder, né, tirar de nós tudo que ela anseia. De nos entregarmos a ela, né, sem nenhuma reserva, né, mas com a plena consciência, o pleno conhecimento. Aí o que se constata, né, ao término desse estudo, né, do amor perfeito fazemos por amor a Deus. O amor imperfeito fazemos por interesse próprio, né, cujo não tem valor algum. Né? Então, tomamos consciência dessas coisas, né, abandonamos, né, todo o espírito de soberba, né, onde a pessoa quer ser Deus de Deus, né, quer ensinar Deus a fazer as coisas, né, e isso não existe. Então, tomamos então, né, esse espírito de contrição perfeita, né, estendendo, né, toda essa contrição ao longo de toda a nossa vida, os atos que praticamos, né, um pleno arrependimento, né, de tudo que temos conhecimento, né, do que fizemos na nossa vida. E também há essa contrição legítima e ilegítima, né, onde aquela que padece aquela contrição não com a intenção de arrependimento, né, de agradar a Deus, né, de corresponder a Deus, de correspondência a Ele, mas para se livrar, né, por si mesma, né, para se satisfazer, né, e que vai dizer também, né, até mesmo aquela contrição que a pessoa tem por medo do inferno. Essa também, ainda que imperfeita, né, Jesus aceita. E aquela contrição perfeita, que é a plena, né, em correspondência a Deus, é esse ato de fé mesmo, né, que é por amor e arrependimento, né, as ofensas, né, que se proferiu contra ele. E assim a contrição perfeita, amor a Deus, né, e a contrição imperfeita é por medo de Deus, né, por medo de ir para o inferno. Mas ambas, né, Deus aceita. Portanto, né, então é um amor imperfeito quando buscamos a Deus, né, a, pela intenção de receber dele, né, para nos livrarmos do inferno. Recebemos dele, né, o passaporte para o céu. E amor perfeito é aquele que já sabe, né, que já tem esse passaporte, né, para o céu, né, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, portanto, cabe a correspondência de amor a Ele. Né? Então, o amor perfeito, né? Bem como também com o amor imperfeito amamos os dons de Deus, né? Aquilo que Ele tem a nos dar. E com o amor perfeito amamos a Deus, né? Amamos a Ele por primeiro. E então é desse amor perfeito, né, que se venha a contrição perfeita. E que do contrário encontramos o oposto, né, de Deus, o outro lado, né, que é a condenação, o inferno. Quando não se submete a Deus, não se busca a Deus, né, se revolta contra Ele. Né? E é isso. Amém. Filha de Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.